Oi, gente. Hoje nós vamos ver o método Benchbaldi. Esse método é bastante útil para encontrar soluções de problemas inteiros. Como já vimos, soluções problemas inteiros são mais complicadas de serem achadas do que um problema linear comum. Por exemplo, no problema da mochila 01, a gente vai ter 2 elevado a n possíveis soluções para os itens, porque cada item pode ser elevado ou não. Uma forma de achar a solução ótima seria pela numeração explícita, né, que seria a força bruta. O que seria isso, né? Seria enumerar todas as possíveis soluções, checar quais são as viáveis, né, que não viola a capacidade da mochila, e após essa checagem, comparar e escolher a que tem um lucro máximo. Né? Uma sistematização disso seria a árvore de busca, que a gente vai ver aqui um exemplo. Por exemplo, na árvore de busca, temos, por exemplo, essa mochila temos 3 itens, X1, 2 e 3. Então, X1 se leva ou não o item 1, X2 se leva ou não o item 2, X3 se leva ou não o item 3. Nesse primeiro nó, nada foi fixado. Aí aqui, já nesses primeiros aqui, que está apontando a setinha, já teve a ramificação. Nesse caso, nesse nó aqui, vamos ter x1 igual a 0, né? Nesse nó aqui, vou ter x1 igual a 0. E aqui, nesse outro aqui, vai ter x1 igual a 1. Significa que nesse nó eu não estou levando o item 1 e nesse aqui eu estou levando o item 1. Aí, nesses outros nós aqui, já da terceira linha, né, seria em relação ao x2. Então, aqui eu teria x1 igual a 0, né, já. E nesse nó aqui eu teria o quê? x2 igual a 0. E desse outro lado, do lado direito, x2 igual a 1. E aqui da mesma forma. A gente vai ter aqui x1 igual a 1. E aqui x2 igual a 0 e x2 igual a 1. Aí, por fim, na última linha, nós vamos ter todas as possibilidades. Nesse nó aqui, qual seria a solução desse nó? x1 igual a 0, x2 igual a 0 e x3 igual a 0. No lado direito, extremo direito, teria x1 igual a 1, né? Aqui x1 igual a 1, x2 igual a 1 e x3 igual a 1, nesse nó aqui. Aí, por exemplo, esse nó aqui, nós vamos ter o quê? Vamos ter x1 igual a 1, aliás, x1 igual a 0, x2 igual a 1, né? x2 igual a 1 e x3 igual a 1, justamente o que está dito aqui. Então, você está enumerando todas as possíveis soluções. Então, aqui, você depois dê uma pausazinha e tente fazer as soluções para todos os nós, o que cada um representa. Aí, é interessante essa questão da enumeração explícita, mas enumerar todas as possíveis soluções para problemas computacionalmente grandes, espaço de busca grande, não é viável. Por exemplo, o que seria um espaço de busca grande? Nós temos uma mochila, por exemplo, com 500 itens, 250, 10, 100, 1000. O que vocês acham que seria um problema grande para o problema da mochila? Vocês pensando aí, eu já vou dar a resposta na sequência. Por exemplo, imagine que você tem um computador com a CPU com uma taxa de 10 GHz. Nesse caso, é um computador com a potência grande, né, com a capacidade alta, né, 10 bilhões por segundo, por exemplo, o meu notebook tem 1,8, né, GHz. E, então, a gente percebe que é um computador bom, né, geralmente os computadores de mesa, né, tem 3, alguma coisa, então é um computador potente, vamos dizer assim. Se a gente fosse enumerar todas as soluções possíveis para uma mochila de 50 itens, demoraria 100 anos, gente. Então, a empresa que vocês queriam investir já nem existe mais e está lá rodando, né?
Então, é isso que chamamos de explosão combinatória. Então, a gente já percebe que não é viável a numeração explícita para problemas grandes. Né? É impossível, né, numerar, né, problemas reais com instâncias grandes. Então, a ideia do Branch-Bald, seria a ideia dele é a numeração implícita, que é o princípio do Branch-Bald. Então, você não vai enumerar todas as soluções possíveis, você vai enumerar de forma implícita, porque você pode perceber que algum nó daqueles pode ser inviável, pode não ter uma solução tão boa, pode ser um nó que já tem uma solução inteira. Então, nesse caso, a gente já vai podando para não precisar enumerar todas as possíveis soluções e comparar cada uma delas. Você pode já chegar à conclusão que um nó não precisa ser ramificado, né? Que a gente vai ver alguns conceitos a seguir, né? Então, a ideia é fazer a inferência de forma inteligente. Geralmente é fácil encontrar a solução, a primeira solução viável. O que é complicado na otimização, muitas das vezes, não é encontrar uma solução viável, e sim responder, é possível encontrar uma solução melhor? Como é que a gente vai saber que aquela solução é a ótima? Então, isso que é a complicação. Então, por isso, em muitos dos problemas, a gente tem a questão que é do NP completo, né? Que não é viável achar a solução ótima em tempo computacional razoável, né? No caso da mochila, a gente pode enumerar todas as possíveis soluções. Então, a gente precisa estimar isso de maneira inteligente. Então, por exemplo, numa mochila 01, né, a gente vai ter agora as ideias de limitantes, relaxações. Na mochila 01, que é binária, você leva ou não aquele item. Se a gente falar assim, ao invés de dizer assim, a mochila é 01, mas se eu dizer assim, não, eu vou permitir que leve esse valor não seja só 01, seja valores entre 0 e 1. Então, aí eu relaxei. Não necessariamente a solução que eu encontrar nessa relaxação vai ser a solução ótima na mochila 01, mas vai dar uma ideia de limitante. Aí ele pode chegar até no máximo esse valor. Como eu falei na aula passada, na relaxação do PL, ele vai ser a solução maior, normalmente, do que do PI. Pode ser, no máximo, um PI igual ao PL, né? Problema linear, mas nunca vai ser maior. Então, algumas definições para a gente começar o método, né? A ramificação acontece quando, que seria o branch, né? A gente fixa alguma variável, naquele caso lá, a gente fixou em 0 ou 1. Ele é amadurecido quando não sofrerá mais o nó, é amadurecido quando não vai ser mais ramificado. E também o objetivo do Branch-Bald é amadurecer os nós da árvore de busca usando a ideia dos limitantes duais. Então, para não ter que fazer todo o espaço de busca, como a gente começou o exemplo lá. Então, aqui tem os tipos de poda. A gente vai dar um exemplo a seguir de cada uma delas, depois um exemplo. Então, pode não ficar claro agora, mas a gente espero que daqui a pouco fique com os exemplos, né? E com um exemplo de cada um, tipo de poda e um exemplo para a gente fazer aqui junto. Então, dominância, né? A pododominância por exemplo, você relaxou no nó, só que a solução dele, a maior solução possível, vamos dizer assim, é 90. Só que eu já tenho uma solução viável em outro nó com a solução inteira igual a 100. Então, nesse caso, eu tenho uma solução viável melhor do que a solução, a máxima solução daquele nó. Então, nesse caso, eu vou podar por dominância. A poda por otimalidade é quando eu relaxo aquele nó e ele já encontra a solução inteira como a solução ótima. Significa que os dois limitantes são iguais. E viabilidade é quando aquela solução daquele nó é inviável. Então, a gente já pode eliminá-lo. Então, em todos esses casos, o nó nesse ponto não é expandido e ocorre uma poda, né? O nó é amadurecido. Então, o Branch-Bald só para quando todos os nós, né, que estão sendo investigados, forem amadurecidos. Não tem mais nenhum nó que possa ser ramificado. Então, aqui é um exemplo de poda por dominância. Aqui, nesse caso, esse limitante superior, né, a gente faz uma série de maximização, imaginando, a gente vai ter o limitante superior, que é a relaxação, né, do problema igual a 25. E aqui seria um limitante primal, que seria uma solução ótima.
aliás, uma solução inteira. Então, tem uma solução viável para o problema. Seria 21. Nesse outro nó, a relaxada é 20. Então, quer dizer o quê? Que o máximo que ele pode chegar é o valor 20. E eu já tenho uma solução inteira igual a 21, uma solução viável, no caso. Não necessariamente é isso mesmo. Mas é um viável igual a 21. Que inteira pode ser, né, valores inteiros ou 0,1 também, estou me referindo a esse tipo. Então, nesse caso, nesse nó, não tem como superar o valor de 21. Então, ele foi amadurecido. Aqui, nós temos esse nó que a gente relaxou e o limitante superior e inferior dele são iguais. Esse exemplo acontece quando você relaxa o nó e a solução que ele encontra é a solução inteira. Então, aqui a gente já disse que é uma poda por otimalidade. Então, e o 20 é a solução viável para esse problema. E nesse outro exemplo aqui, a gente tem uma restrição aqui. No caso, a gente tem 8x1 mais 5x2 mais 3x3 mais 3x4 menor ou igual a 12. Então, a gente tem que respeitar essa restrição aqui. Aí, nesse exemplo aqui desse nó, esse nó S4, nós vamos ter que x1 é igual a 1 e x2 é igual a 1 também, né? No caso da mochila 0 ou 1. Se a gente colocar x1 igual a 1 e x2 igual a 1 aqui, a gente vai ter 8 mais 5, que é 13. 13 é menor ou igual a 12? Não, isso é falso, né? Então, nesse caso, esse nó aqui é inviável. Então, é poda por inviabilidade. Então, são esses 3 tipos de poda. E agora nós... Por exemplo, eu vou só explicar aqui, né? Então, a gente vai existir 3 tipos de poda. Eles podem ser amadurecidos por dominância, otimalidade e inviabilidade. Eu não vou podar, né? Quando existe o nó que a gente está olhando tiver uma solução, né, relaxada maior do que uma solução viável existente. Então, quer dizer que a gente pode encontrar uma solução melhor do que a gente já tem na mão, ou até igual, enfim, mas a gente não vai podar. Quando aquele nó, os limitantes são diferentes, inferior e superior, ou seja, ele não encontrou uma solução exata ainda, viável, aliás, uma poda por otimalidade. E aqui, quando também existe ainda soluções viáveis que podem ser encontradas naquele nó. Então, o nó ativo é aquele que não é amadurecido ou que não foi ramificado. Então, os cálculos de limitantes têm as heurísticas, soluções viáveis para obtidas durante a enumeração, né? Você vai encontrar soluções viáveis, né, nesse processo. E os duais, a relaxação. Na disciplina, a gente vai usar a relaxação linear, né? Que a gente vai permitir que as variáveis assumam valores reais. Isso é a relaxação. Tem outros tipos, mas a gente não vai ver isso na disciplina, né? Mas se vocês continuarem estudando sobre isso, vocês vão ver que existem outros tipos. Aqui tem esse exemplo, né? Aqui é um problema de maximização. Aqui tem as restrições. E aqui é um problema que tem que ser inteiro, né? x1 e x2 inteiros. Então, o primeiro passo aqui, eu vou relaxar esse problema. Eu vou permitir que x1 seja maior que 0 e x2 seja maior do que 0 também. Nesse caso, usando o método gráfico, né, que vocês já viram, né, na primeira unidade, vocês iam chegar à solução ótima relaxada, né, na relaxação linear, permitindo que eles fossem maior ou igual a 0, essa daqui, que seria x1 igual a 2,86, né, a fração ali, e x2 já seria um valor inteiro. Então, nesse caso, né, a gente percebe que essa solução, ela não é viável para o problema inteiro. Ela é um relaxamento, né, tipo, mas vai dar uma ideia de limitantes. O que significa isso? Que eu vou ter aqui, por exemplo, eu não tenho nenhuma solução viável ainda, então, seria um limitante inferior, seria menos infinito, e a solução que a gente obteve nesse problema, né, relaxado, foi 8,42, né, que seria esse valor aqui, né, gente, o valor de Z com os valores acima de x1 e x2. Então, a gente sabe o quê? Que a solução do problema de PI, ela é no máximo
8,42, porque o PI não vai ser maior do que a solução relaxada, que é um desses pontos aqui em vermelho que estão nesse poliedro viável. Até aí tudo bem? Qualquer coisa, dê uma volta para escutar a explicação. Aí, continuando, né? Então, a ideia é o quê? A gente viu que o x2, ele já é inteiro, é igual a 3, mas o x1 é fracionado, e a gente não quer valores fracionados. Então, x1 atualmente é 2,86. Então, a ideia é retirar essa solução de 83 como possibilidade para do problema. E como a gente faz isso? A gente vai abrir dois ramos. Um que seria x1 menor ou igual ao piso desse valor da solução corrente, e o outro ramo menor, aliás, maior ou igual que o teto dessa solução corrente, né? O teto o piso é o menor inteiro mais próximo e o teto maior inteiro mais próximo. Então, nesse caso, eu vou ter o quê? x1 menor ou igual a 2, que seria o menor inteiro mais próximo desse valor aqui. E x2, aliás, x1, né, gente? x1 maior ou igual a 3. Se a gente fizer assim, a gente elimina essa solução aqui e força que o problema busque uma nova solução e procure uma solução que se adeque para o problema. Então, nesse caso, quando a gente tirou, né, esse x1, 2,86 não é mais viável para o problema, em S1 e nem em S2 seriam as ramificações. E, se não houver degenerescência, né, esse limitante superior vai cair, né? Então, aqui ficaria, né, justamente isso, x1 menor que 2 e x2 menor que 1. Então, aqui, né, a gente vai ter esse problema. Então, o que seria isso? A gente pegou o problema original e adicionou, fez duas análises. Uma adicionando a variável x1 maior do que 3 e a outra x1 menor do que 2. Então, aqui, ó, problema original aqui, né? Aqui seria o limitante superior e o inferior. E aqui vai ter x1 menor do que 2, aí seria esse problema aqui, ó, adicionou essa restrição aqui. Então, a nova solução ótima seria essa. Então, seria nesse nó uma solução, ficaria x1 igual a 2, para resolver novamente, x2 igual a 1/2, e o z seria 15 sobre 2, 7,5. Então, a gente não tem ainda solução viável. E o outro nó aqui foi podado por inviabilidade. Por quê? Se eu adicionar a restrição aqui, x2, aliás, x1 maior ou igual a 3, você vê que fica fora desse pontinho aqui, está fora da região. Então, nesse caso, maior do que seria para esse lado aqui. Então, esse lado aqui seria inviável. Então, como as restrições não estão dizendo coisas diferentes, aqui seria uma poda por inviabilidade. E agora o que vai ser feito? Agora o x1 que estava fracionado ficou inteiro. Ficou igual a 2. E o x1 está fracionado. Aliás, o x2 agora está fracionado. x2 igual a 0,5. Aí, nesse caso, a gente vai fazer de novo aquela ramificação onde x2 é menor ou igual ao piso, né, mais próximo de 0,5, né, que é de meio, que é 0, e x2 maior ou igual ao teto de 0,5, que seria 0,5, né, 0,5, que seria 1. Então, aqui a gente vai ter, de novo, achar o S3, né, senão o S3 e o S4. Nesse S3, além das restrições originais, vamos ter o quê? x1 menor ou igual a 2 e x2 menor ou igual a 0. E aqui a gente vai ter x1 menor ou igual a 2 e x2 maior ou igual a 1. Então, a gente pode fazer isso, gente, aqui no Excel, só rapidinho aqui.
Quero que vocês vejam aqui como a gente pode fazer. Aqui seria o problema original. Ó, aqui as restrições do problema. Então, a gente pode pegar aqui no solver, né? Aqui, dados. Solver. Aqui seria a função objetivo. As restrições. E, aliás, as variáveis, no caso. As variáveis. E as restrições originais. As restrições originais seriam essas aqui, né? As lá do comecinho. Só que agora, no problema, a gente, nesse nó S3, vamos ter quais restrições agora? Aqui, ó, nesse nó S3, vamos ter, além das originais, vamos ter x1 menor ou igual a 1 e x2 menor ou igual a 0. E aqui eu já coloquei aqui, gente, ó, no S3. Vou adicionar aqui. Aqui resolver. Ó, a solução objetivo, nesse caso, ficou o valor 6. Né? Estão vendo que a solução objetivo ficou o valor 6. Só que as variáveis ainda estão fracionadas, né? Mas tem o valor 6 ainda relaxado. Valor 6 relaxado. Aí, nesse outro nó S4, vamos ter o que, gente? Aqui, ó, 6 menos infinito, né? Nesse nó aqui. Nesse outro nó aqui, vamos ter a restrição x1 menor ou igual a 2 e x2 maior ou igual a 1. Aí vamos lá de novo, né? O simplex aqui. Eu vou pegar e vou redefinir, vou apagar só essa restrição dos nós. Eu vou redefinir tudo aqui. Eu não estou sabendo. Aí eu vou botar aqui a função objetivo. Deixa eu só apagar aqui, senão pode dar aí. O vizinho tá com forró aqui, mas acho que dá para fazer ela. Aqui, função objetiva, as variáveis, as restrições originais aqui, ó. Botei aqui. E os nós. Do nó S4, né? A gestão do nó S4. Que a gente não pode fazer isso porque são de sentidos diferentes, né? A primeira é menor ou igual, x1 menor ou igual a 2, adicionar, e a outra é x2 maior ou igual a 1. Vou resolver. Ó, gente, agora a gente encontrou a solução 7, né? A solução 7 e x1 e x2 inteiros, né? x1 igual a 2 e x2 igual a 1. Então, nesse caso, a gente encontra uma solução viável, né? Igual a 7, e no 3 ele tem a solução 6, relaxada. Então, a gente pode podar por dominância, porque ele não vai chegar à solução inteira 7. Porque o máximo que ele vai chegar é esse 6. E esse outro aqui, a gente pode podar por optimalidade, porque x1 e x2 já são inteiros. Então, nesse caso, a gente pode parar, né? Não tem mais nós ativos, e a gente acabou o Brenchbald. Nesse caso, a solução ótima seria x1 igual a 2, x2 igual a 1, e o valor de z igual a 7. Nesse caso, a gente começou lá a solução com o limite inferior menos infinito e a solução máxima lá, 8,40, né? 42. Aí depois nós encontramos uma solução aqui, né? A gente encontrou uma solução viável igual a 7. Então, aqui a gente sabe que essa solução, ela é viável.
Então, a gente ficou com esse espaço de busca aqui, só que a gente reduziu aqui todo o espaço, não tem mais soluções para serem verificadas e terminou o branch balde. Aqui vocês podem fazer, né, usando esse método de hoje, e é isso, tá? Também construa os limitantes superiores e inferiores. Muito obrigada, gente.